Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Apenas o versículo 11. Colossenses 3:11. Está escrito: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Você pode repetir comigo esta última frase? Porém Cristo é tudo em todos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão, isso por volta dos anos 61, 62, quando escreve esta carta. Esta igreja, a igreja de Colossos, foi uma igreja plantada durante o ministério de Paulo, na província da Ásia Menor, enquanto esteve 3 anos em Éfeso, mas ele não foi o plantador da igreja. Pessoalmente, ele não esteve lá, nessa cidade de Colossos. Essa cidade ficava na região metropolitana da Grande Laodiceia. 3 cidades compunham aquela região: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. E aquela igreja estava enfrentando algumas lutas com falsos mestres, e Paulo escreve esta igreja para orientar esta igreja. E a verdade magna, suprema, que se destaca eloquentemente nesta carta é a doutrina de Cristo. Esta é a mais importante carta cristológica que o apóstolo Paulo escreveu. E no texto em tela, o apóstolo Paulo não poderia ser mais abrangente, o apóstolo Paulo também não poderia ser mais sucinto do que disse: Cristo é tudo em todos. E exatamente sobre esse aspecto é que eu gostaria de tratar com você, essa centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero destacar alguns pontos então. Primeiro, Jesus Cristo é tudo nos conselhos eternos de Deus. Vejamos, houve um tempo, irmãos, em que não existia céu, não existia terra, não existiam os astros, não existiam as estrelas, não existiam os mundos estelares, apenas Deus existia. A grande pergunta é: quando nada ainda tinha sido criado, quando o universo não tinha vindo à existência, quando nenhum anjo ainda havia ruflado as suas asas para cumprir as ordens de Deus, onde estava Cristo? E a resposta é: ele estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes que houvesse mundo, ele tinha com o Pai, na eternidade, toda a glória. E ele agora ora, na chamada oração sacerdotal: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, você e eu fomos eleitos nele, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele era o centro, o eixo dos grandes decretos de Deus. Mas houve um momento em que Deus resolve, no início, criar, e criar todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Sem matéria pré-existente, o universo veio à existência. A terra, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra seca. E então Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. E a pergunta é: quando tudo foi criado, onde estava Cristo? E a resposta é:
todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, e a Bíblia diz, pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, nos céus e sobre a terra, todas as coisas vieram à existência pela ação do nosso glorioso Redentor. Mas diz a Bíblia que o homem que foi colocado num paraíso no jardim do Éden, tendo plena comunhão com Deus, esse homem livremente e responsavelmente resolve rebelar-se contra Deus, desobedecer a Deus, comer do fruto que Deus havia proibido que ele comesse. E diz a Bíblia que este homem então cai em pecado e desgraça, precipitando toda a raça humana no estado de depravação e miséria. E então o homem se torna pecador, e então um muro se coloca entre o homem e Deus. E nesse momento, onde o homem cai num estado de depravação e miséria, e é condenado à morte, e Deus havia sentenciado: tu és pó, e então ao pó voltarás. A pergunta é: onde estava Cristo? Nesse momento, da queda, da tragédia, do fracasso. E a resposta é: ele estava lá, no eixo, no centro da promessa de redenção. Quando o próprio Deus disse para a serpente: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. E desde Adão até o último homem que há de viver na história da humanidade, nunca houve, não há e jamais haverá outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Mas houve um tempo em que a humanidade se afastou tanto de Deus, em que o homem se chafurdou de tal forma no pântano do pecado, da idolatria, da feitiçaria, da promiscuidade, da rebelião contra Deus, que apesar de tantos milênios, de tantos séculos vindo, todos os impérios que se levantaram, tornaram notório o seu nome de grandeza, de poder, de conquista, como o Império Egípcio, como o Império Assírio, como o Império Babilônico, como o Império Medo-Persa, como o Império Grego, como o Império Romano. Todos eles se afastaram de Deus e se tornaram centros de superstição, de idolatria, de feitiçaria. Os poetas, os historiadores, os filósofos, nada puderam fazer para trazer esperança para o homem. Ao contrário, o desespero tornou-se maior. E a Bíblia diz que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. E então, quando o desespero tomava conta do homem, das nações, a pergunta é: onde estava Cristo? Ele estava junto com o Pai. E por amor de nós, para cumprir o plano eterno do Pai, ele a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ele ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação, e ele então ressuscitou, e então ele voltou para o céu, e então ele está à destra de Deus, e então ele há de voltar com glória e majestade para buscar a sua igreja. Mas aproxima-se um tempo, e não tardará, em que a história fechará suas cortinas, em que o Senhor virá com grande glória e poder para julgar as nações. E então as nações serão julgadas. E então Satanás será lançado no lago do fogo. E então o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago do fogo.
E então todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida também serão lançados no lago do fogo. E então a morte, o último inimigo a ser vencido, também será lançado no lago do fogo. E então se pergunta: onde estará Cristo? E a Bíblia diz que quando Ele vier na sua majestade e glória, Ele vai se assentar no trono e vai julgar as nações. O próprio Deus escalou o juiz, que há de julgar vivos e mortos, e ele então matará o anticristo com o sopro da sua boca, e ele então lançará o diabo e seus agentes no lago do fogo, e ele então será o rei dos reis, o senhor dos senhores, e todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra vão ter que se curvar e vão ter que professar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, na verdade, o Senhor Jesus Cristo é tudo em todos. Mas quando você volta para uma outra pergunta, qual é a centralidade do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, nas Escrituras? E você sabe que a Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Pois o Velho Testamento nada mais é do que uma preparação para a vinda de Jesus. Aponta para Jesus. Desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os profetas anunciaram a ele, os patriarcas falaram dele. O cordeiro da Páscoa é um símbolo dele. O templo é um símbolo dele. O santuário, o tabernáculo é um símbolo dele. A arca da aliança é um símbolo dele. O que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu, era um símbolo dele. As festas de Israel eram um símbolo dele. Os cordeiros que eram mortos para o sacrifício eram um símbolo dele. O sangue que era derramado sobre a tampa da arca uma vez por ano para expiação de pecados era um símbolo do seu sangue. O sábado era uma sombra dele. Tudo apontava para ele. E então, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. E então vem o Novo Testamento, e os evangelhos falam dele. Mateus o apontou como Rei dos Reis, Marcos o apontou como servo, Lucas o apresentou como homem perfeito, João o apresentou como Deus que se fez homem. As cartas falam da doutrina dele. O livro de Apocalipse retrata a vitória contundente e consumada dele. Tudo na Bíblia aponta para ele. Ele é o centro das Escrituras. Não há outro nome, não há outro personagem, não há outro que possa trazer esperança para o homem a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os evangelhos mostraram suas obras. Ele curou os cegos, ele deu voz aos mudos, ele deu audição aos surdos, ele deu mobilidade aos coxos, ele purificou os leprosos, ele ressuscitou os mortos, ele manifestou o poder de Deus, porque ele era o próprio Deus, a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória. Nele habitou toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus entre nós. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse ele. Ele é a razão da nossa vida, ele é o centro desta igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o indicador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é a razão de estarmos aqui nesta noite. Ele é tudo em todos. Mas prestem bem atenção, irmãos, mais do que isso, Jesus Cristo é tudo na nossa esperança de salvação. Ele é o centro, por exemplo, da nossa justificação. Por que você está justificado? Porque ele, Jesus, veio ao mundo para ser o seu fiador, para ser o seu representante, para ser o seu substituto, para assumir o seu lugar e beber aquele cálice amargo que trouxe tanto horror à sua alma. Cada gota, sorveu cada gota sozinho.
Aquele cálice falava da ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça. Ele veio para assumir o seu lugar e se fazer pecado por você, maldição por você. E quando ele assumiu o seu lugar, então diz a Bíblia que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Naquele momento não havia beleza nele, naquele momento o sol escondeu o rosto dele, naquele momento o pai precisou desampará-lo naquela cruz, naquele momento a lei exigiu que ele fosse morto, naquele momento ele completa perfeitamente todas as exigências da lei e da justiça de Deus, porque ele pegou o escrito de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz e disse: está consumado, está pago. Aquele que agora crê em mim, ele não deve mais nada, está quisto com a lei, está quisto com a justiça, nenhuma condenação há mais sobre ele. Ele é a razão maior da nossa justificação, mas ele é a razão da nossa santificação. Você não pode ser santo a não ser através dele. É preciso que ele seja o Senhor da sua vida, é preciso que ele seja o centro da sua vida, é preciso que ele seja o amado da sua alma, é preciso que ele seja o pão para você se alimentar, é preciso que ele seja a água para você beber, é preciso que ele seja a luz que vai guiar os seus passos, é preciso que ele seja o pastor que vai apacentar a sua alma, é preciso que ele seja o caminho para os seus pés, é preciso que ele seja a vida para a sua vida, para que você possa ser santo. Ele é tudo em todos na nossa redenção. Mas se eu falar de esperança, não há esperança sem ele. Ele é a ressurreição e a vida, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa herança, ele é a nossa recompensa, ele é tudo que nós aguardamos e esperamos encontrar no céu. Ele é tudo em todos. Mas eu quero concluir. O Senhor Jesus Cristo é tudo também, meus amados irmãos, lá no céu. Pense comigo nisso. Você anseia ir para o céu, você é cidadão do céu, mas o que nos atrai de forma mais entusiástica no céu? Será porque lá não tem mais choro? Será porque lá não vai ter mais luto, nem pranto, nem dor? Será porque lá a doença não vai chegar, a maldição não vai chegar? Será porque lá nós vamos ter um corpo que nunca vai ficar velho, cansado, enrugado, caquético? Porque o céu é céu. E você vai encontrar na Escritura que o céu é céu, porque lá nós vamos ver a Ele face a face. Porque durante toda a eternidade nós vamos viver nele, para Ele, na presença dEle, para a glória dEle, conhecendo a Ele, fruindo a Ele, glorificando a Ele, trabalhando para Ele, tendo comunhão com Ele, glorificando a Ele, reinando com Ele. Ele vai ser o grande eixo que tudo vai acontecer no céu e por toda a eternidade. Ele é tudo em todos. Mas agora eu gostaria de pensar com você em algumas implicações. Primeiramente, vamos pensar na igreja. Nós somos uma igreja visível. Estamos aqui em Pinheiros. Mas o que seria de nós sem Ele? O que seria essa estrutura física aqui sem Ele? O que seriam os projetos desta igreja, de plantação de igrejas, de construção de templos, sem Ele? O que seria, irmãos, as cerimônias, sem Ele? O que seria a nossa música sem Ele? O que seria a pregação aqui no púlpito sem Ele? O que seriam os ministros, os presbíteros, diáconos ordenados sem Ele? O que seria a recepção de novos membros aqui sem Ele? O que seria a ação dinâmica desta igreja, portas para fora, fora dos muros, sem Ele?
E nós diríamos que nada disso faria o mínimo sentido se nós tirarmos Jesus do centro. Ele é tudo, em todos. Tudo é por Ele, tudo é por causa dEle, tudo é para a glória dEle. Você e eu precisamos entender isso. Ele é o desejar de todas as nações. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o sol da justiça. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o supremo profeta. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é aquele que vai reinar para sempre e sempre. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. Ele é a pedra fundamental da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o edificador da igreja. Ele é a razão de existir da própria igreja. Ele é tudo em todos. Mas deixa eu pensar noutra coisa. Se Jesus Cristo é tudo, então qualquer religiosidade, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer profissão de fé, qualquer esperança religiosa que estiver desprovida de Cristo é nula de qualquer utilidade para o ser humano. Sem Ele não há esperança, sem Ele não há salvação, sem Ele não há perdão, sem Ele não há vida eterna, sem Ele não há eternidade bem-aventurada, sem Ele a vida não faz sentido, sem Ele a vida perde o sabor. É Ele quem veio trazer vida e vida em abundância, é Ele quem veio oferecer paz e paz que excede todo entendimento, é Ele quem dá poder e a suprema grandeza do seu poder. Sem Ele a vida não tem graça, mas com Ele a vida é plena, é maiúscula, é superlativa, é abundante, é eterna. Ele é tudo em todos. Eu queria que você agora fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte, para meditar e pensar. Quem é Cristo para você? Que lugar ocupa Ele na sua vida? Porque ou Ele é o dono, ou Ele é o Senhor, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Ele não aceita o segundo lugar. Ele não aceita papel secundário. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não poderia ser mais abrangente, não poderia ser mais sucinto. Cristo é tudo, em todos. Se hoje você sair daqui desprovido de Cristo, você sai vazio, porque nós não temos nada a oferecer a não ser Cristo. Nenhum tesouro pode satisfazer sua alma a não ser Cristo. Nenhuma pessoa, por mais importante, pode substituir Cristo na sua vida. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você possui tudo. Se você tem Cristo, então a vida verdadeiramente faz sentido para você. Deus, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso Redentor. Normalmente num tempo em que o mundo para pensar em Natal, para celebrar o Natal, para cantar músicas de Natal, nós queremos agora parar um pouco para pensar sobre aquele que é a razão do Natal, aquele que é a razão da própria existência da igreja, aquele para quem tudo acontece, em quem tudo acontece, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Agora nós pedimos, Deus, que se porventura alguém entrou nesta casa, neste santuário, mas ainda não teve um encontro real, pessoal, transformador com o Senhor Jesus Cristo, que esta seja a noite deste encontro, que esta seja a noite desta entrega, que esta seja a noite desta rendição, que esta seja a noite em que este coração se abra
e os olhos espirituais sejam também abertos, para compreender esta verdade magna, gloriosa, bendita, que Jesus Cristo é tudo, em todos. E que nesta noite Jesus seja exaltado, que nesta noite o teu nome seja glorificado, e que nesta noite o nosso coração se dobre e os nossos joelhos se rendam ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e que Ele seja de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, na nossa história, na nossa vida, no nosso coração. Rendemos-te louvores, ó Deus, por Jesus Cristo teu Filho, o nosso amado Redentor, em nome de Jesus, amém.